Expo Inter pós-pandemia. Compara com antes, o durante, que teve até a feira cancelada, e agora. Olha, a Expo Inter 2022, Izão, está sendo um sucesso em público, em prospecções, em visitas de clientes ativos. É uma retomada, assim, com o pé no acelerador, já em alta velocidade. Beleza, um sonho da Puro Trato. O sonho da Puro Trato é manter essa empresa com o conceito que tem, principalmente manter a empresa com o conceito que tem. Está muito bom. Olá pessoal, Turf em Alto Estilo na Expo Inter 2022. Prazer de ter o Dr. João Alves Teixeira, tudo bem? Tudo bem, Rizon? Tudo ótimo. E o Fernando Teixeira, filho do Dr. João. Tudo bom, Rizon? Beleza? Joia. Esse é um bate-papo rápido e hoje nós vamos ter alguns esclarecimentos aqui. Por exemplo, o que veio antes, o Aras Alves Teixeira ou a Puro Trato? Uma boa pergunta, Rizon. Não, na verdade, quem veio primeiro foi o Aras Alves Teixeira. O Aras Alves Teixeira já tem 36 anos de existência, né? E a Puro Trato tem 24 anos. Vamos entregar a idade do Fernando. Quantos anos estás? 40 anos. 40 anos. Então, quando começou o Aras, tinha 4. 4 anos. E como é que foi essa paixão para seguir os rumos do pai? A criação, o nosso ambiente lá, vai se desenvolvendo a nossa inspiração, né? O pai é a inspiração de todos. E isso foi nos motivando, a gente vai criando amor pela atividade, né? E o cavalo sempre junto. Então, é amor pelo trabalho e amor pelo cavalo também, por sangue inglês. Então, andam juntos aí. Essa entrevista é boa porque ela não tem pauta. Eles vão ser surpreendidos com as perguntas ao longo desse bate-papo. O senhor imaginava que seu filho fosse seguir a carreira veterinária como o senhor e fosse ser um braço direito do João Alves na empresa e no Aras? Rizon, o Fernando, o primeiro filho, né? E ele teve o privilégio, e eu mais ainda, de ter junto comigo sempre. Esse guri, desde os 2 anos de idade, que podia sair para o campo, para o interior, o Fernando estava junto, me acompanhando, era meu companheiro fiel. E tem um fato interessante para a gente contar. O Fernando tinha 4 anos, ele estava frequentando uma escolinha, a escolinha Vovó Amália, lá em Santo Augusto. E aí a Vovó Amália fez uma apresentação dos alunos que estavam lá e todos tinham que chegar na frente do palco e falar sobre a família, sobre o pai, sobre a mãe e sobre a futura profissão. E surpreendeu a mim e a todos que ele chegou no palco, lá no Clube 7 de Setembro, e estufou o peito e gritou alto, que todo mundo riu pela convicção dele. Diz, eu quero ser veterinário igual ao pai. Então foi uma coisa bacana e ele continuou seguindo sempre nessa intenção, né? Então foi uma história bacana, quer dizer, é o convívio, né? Sim. É o estímulo, o convívio. Temos Nessa aí, parte da veterinária, tu prefere o Aras ou a Puro Trato? Olha, é uma pergunta difícil. Eu acho que os dois andam juntos, né? O Aras, claro que hoje a atividade principal é a indústria, é a nutrição. O Aras, claro, hoje é uma atividade econômica também, mas com um lado mais de lazer, de hobby, né? E a indústria requer uma dedicação mais intensa, né? Então, o Aras, para mim, pelo menos, é uma atividade muito prazerosa. A indústria é também, mas a indústria tem toda a burocracia, a gestão, as atividades do dia a dia, né?
parte administrativa, e o Aras é aquele momento da adrenalina, da emoção, da emoção que o Turf, né, como um todo, proporciona para nós. Então, mais ou menos nessa linha. Doutor João, há quantos anos foi aquele episódio que eu fui a Santo Augusto, mais de 20, que o senhor me mostrou uma pequena estrutura e nós fomos para um lado e para o outro da Puro Trato e o senhor falou, aqui eu vou fazer isso aqui eu vou fazer isso aqui, e o seu sonho se transformou em realidade? É verdade, Grisão, isso já faz mais de 25 anos, 24 anos. Eu acho que sim, né? Nós estávamos recém construindo, eu lembro dessa visita tua. E a gente entrou na nutrição sabendo que a nutrição tem um espaço muito grande, tinha um espaço muito grande para crescer e uma necessidade, inclusive, dos sistemas de produção, né? A gente tinha amor pelo cavalo, a gente sentia que tinha deficiência, inclusive na área de equinos, com a nutrição. Todo mundo criava equino, até naquela época se criava muito mais, mas sem uma suplementação. Naquela época nós chegamos a ter 9.000 éguas, 1.500 criadores, 1.200 reprodutores e uma produção de 6 a 7 mil pontos ano. Exatamente. Nós tínhamos já na época boas indústrias, mas que não estavam atendendo plenamente toda a criação nacional de puro sangue. Nós pensamos logo em lançar produtos destinados ao puro sangue inglês. Foi o que nós lançamos. Essa foi a ideia inicial. Essa foi a ideia inicial. E aí os outros segmentos também da nutrição foram crescendo e foram gerando uma demanda. O Turf foi um pouco caindo e vocês foram fomos diversificando. Não, mas isso já no início, né? O projeto estava integrado. Nós estava iniciando a bacia leiteira na nossa região. Então o Turf entrou primeiro, motivou e veio os outros segmentos que foram principalmente a produção de leite. E aí vieram os outros segmentos que a gente vai sempre crescendo, né? Sempre buscando alternativas, diversificando as linhas de produção. E hoje nós estamos com todas as linhas, atendendo todas as linhas de produção animal, né? Só não atendemos a ração para aves. Agora suíno, aves de corte, né? Aves de produção, peixe, cães, gato e o cavalo sempre, né? Vou perguntar para o filho, e o que falta para entrar na parte de aves? Não, esse segmento de aves de pássaros, na realidade, né? É um segmento muito, assim... Diminuiu também? Pequeno. Então hoje a gente trabalha com grandes volumes em outros segmentos, que faz com que esse setor não seja até então tão interessante, né? E tem muitas empresas especializadas. Imagina, tem que ter trabalho com cereais in natura, tem toda uma outra dinâmica que a gente conseguiria produzir, mas tem essas limitações, não tem esse grande volume até então. A Puro Trato se expandiu, atravessou fronteiras. Aonde está chegando a ração Puro Trato hoje? Nós temos o nosso grande foco sempre foi o Brasil, né? Sim. Então, e principalmente o sul do Brasil, né? Ela está cada vez mais expandindo realmente aqui nessa região sul. Mas nós estamos levando ração para o Uruguai já há uns 5, 6 anos, né, Fernando? Chegamos a fazer alguma investida para a Argentina, já exportamos bastante para o Paraguai e está voltando a uma exportação para o Paraguai. Tivemos alguns contatos até com o Chile também, até começou aí alguma coisa de ração para lá. Esse momento que teve de pandemia deu uma segurada, os países latinos todos entraram mais ou menos em crise. A Argentina, em função também de mudanças de regime, de político, até isso influenciou a uma certa, digamos, limitação nas importações deles lá para com nós, né? Mas, enfim, esse é um projeto que está ativo ainda e que nós vamos buscar mais exportação, talvez não só para a América Latina e também para outros países, principalmente com rações PET, né? Rações PET. Certo. Nós vamos chegar no final, o final vai ser corrida de cavalo. Para concluir, Puro Trato esse ano, Expo Inter pós-pandemia, compara com antes, o durante, que teve até a feira cancelada, e agora?
Olha, a Expo Inter 2022, Ison, está sendo um sucesso em público, em prospecções, em visitas de clientes ativos. É uma retomada, assim com o pé no acelerador, já em alta velocidade. Então, é uma feira muito boa, uma feira muito boa, acredito que seja. Eu tenho 17 anos de Expo Inter já. Te diria que é a Expo Inter assim mais importante, mais interessante até então, nesses 17 anos. Muito legal. Ele falou pisar no acelerador. Quem pisa no acelerador são os filhos do Billion Dollar e do Kohler. Então vamos falar agora um pouquinho de Aras para concluir essa história do Aras Alves Teixeira. Quantas éguas hoje? Hoje nós temos 45 éguas. 45 éguas. O senhor me falou que não ia passar de 30 nunca, né? Não, eu não ia passar de 30, depois cheguei pichei por 40, agora estamos 45, mas com a intenção de ficar realmente nos 40 éguas, né? Isso é uma proposta nossa e nós vamos seguir nisso aí. Até porque a nossa estrutura de área, de coisa, não permite a gente avançar muito, né? Mas hoje o negócio é qualidade, né? Então a gente está avançando muito em termos de qualificação de matrizes e temos lá com nossos reprodutores que a gente aposta muito neles, né? Estamos apostando e está dando resultado interessante, né? Principalmente velocidade. Agora vem o Kohler, de repente correndo um pouco mais, chegando a milha, talvez até um pouco mais. E o Aras está também incorporando novas reprodutoras com um pouco mais de estamina, para a gente buscar um pouquinho mais de distância. Porque velocidade nós estamos bem dotados lá, tanto de reprodutoras como dos próprios garanhões, né? O próprio Billion Dollar, né? Um exemplo disso. Enfim, a ideia é permanecer nesse patamar de número de éguas e cada vez selecionar mais. Leilão do ano que vem já tem a relação. Nós temos ali 3 dezenas de produtos, a maioria Billion Dollar, temos Forestry, um produto, um Put It Back e temos 4 ou 6 Cooler. Aposta total no Billion Dollar nessa geração. Com certeza, né? O Billion Dollar vem mostrando em pista aí excelentes resultados e então essa geração ela concentra mais Billion Dollar, né? Porque ela é um mercado mais diversificado, atendendo a cancha reta, atendendo os hipódromos. Mas a gente sempre fica em dúvida, porque o Kohler também, amanhã corre um grupo 3, uma filha dele. Temos chance de ser o tríplice coroado com o filho do Kohler aqui no Cristal. Então, mas naquele momento, pensando nessa geração, pensamos nessa questão do alto índice de aproveitamento dos filhos do Billion Dollar e alguns cruzamentos muito interessantes com mães no Kohler. Acredito que é uma geração assim que vale a pena conhecer, porque o padrão, o pessoal, muitos elogiam o nosso padrão lá de potro, e essa geração está assim excepcional. Excepcional. Esse é o Turf Alto Estilo Betson Entrevista, para concluir umas perguntinhas apimentadas. Dr. João, nome de um jockey. Eu continuo com o Ricardo ainda, viu? Um treinador. O nosso Léo Reis, que está lá, Um veterinário. Temos inúmeros veterinários. Nós temos o veterinário do Aras, que nós consideramos um excelente. Nome? É o Thalisson, que faz a reprodução do Aras muito bem. E temos no Rio o Carneiro. Flávio Carneiro. Excelente profissional. Excelente profissional lá no Rio, mas não vamos desprezar os nossos aqui de Porto Alegre. Temos inúmeros, né, Rezão? Claro. Aí tu me botou como veterinário. Não, mas eu tenho que fazer isso. Jornalista tem que pegar umas perguntas apimentadas. De colegas não, aí, mas não interessa. Claro, não tem problema. Em clínica, cirurgia. Nome de um cavalo. Billion Dollar. Uma égua. Uma égua. Olha, Xuxa Blade, por exemplo. Um sonho no Turf. É a gente chegar, digamos, às provas de grupo. O sonho do Turf é provas de grupo. Agora temos um sonho muito
curto a realizar, muito próximo a realizar, que é o Turf Gaúcho. Turf Gaúcho. Vamos disputar o Turf Gaúcho com muita força esse ano, se Deus quiser. Perfeito. Fernando, nome do jockey. Bruno Queiroz. Um treinador. Não pode ser o Léo Reis. Vamos no nosso Fernando Silva. Aqui. Fernando Silva. Grande. Nome de um cavalo. Não pode ser o Billion Dollar. Brian Dollar. Brian Dollar foi um grande potro, né? Nome de uma égua. Costa Marte, mãe do Brian Dollar. Legal. Um veterinário. Vamos fazer uma referência aí, tem, como foi falado, inúmeros colegas qualificados, né? Mas acho que uma referência aí nossa hoje é o Flávio Delacorte. Flávio Delacorte, nome bem lembrado, excelente profissional. Mas são inúmeros, né? O sonho do Fernando no Turf? O meu é Major Sukov. Major Sukov. Beleza. Um sonho da Puro Trato? O sonho da Puro Trato é manter essa empresa com o conceito que tem, principalmente manter a empresa com o conceito que tem. Está muito bom. O sonho da Puro Trato? Olha, o sonho é seguir o exemplo do nosso pai aí e pensando na sucessão já com as minhas filhas, né? Elas gostam? Gostam, que já falam em ser veterinárias igual o pai. E eu vou, mas o pai, porque o pai é pai, né? Então, inclusive, quem gostando sabe... de cavalo, né, Rizal? Então, a sucessão e eu acho que o cavalo, a indústria, enfim, a vida tem que ter um equilíbrio, né? Também não... então, levar a vida equilibrada e se puder seguir a empresa por muitos anos aí, eu já faço, já estou na atividade há 16 anos, quem sabe entra as minhas filhas, né? Então, isso é uma expectativa, né? Mas só temos a agradecer aí. Bem, foi muito legal esse papo. Eu quero dizer o seguinte para vocês dois. Dr. João, 3 décadas. Fernando, praticamente, talvez um pouco menos pelo convívio. Eu quero que vocês continuem sendo o que vocês são, tendo um puro trato com as pessoas, como sempre tiveram comigo. Muito obrigado. Certo? E o Aras Alves Teixeira cruza a faixa final no Major Sukov em primeiro lugar. Ok? Legal. Eu quero agradecer o Rizon, um excelente entrevistador, que habilidade, né, desse nosso jornalista. E que faz esse trabalho maravilhoso para o Turf aí, com várias turbulências, momentos bons, momentos não tão bons, mas com certeza muito gratificante. Para nós turfistas, parabéns aí pela tua grande habilidade e persistência. Obrigado. Na verdade, nós todos no Turf brasileiro hoje apanhamos e resistimos. E resistimos a uma paixão que é imensa, né? E eu sei que a mesma paixão que eu sinto, vocês também sentem pelo puro sangue inglês e pelas corridas de cavalos. Então, eu espero que vocês sejam muito vitoriosos, não só na Puro Trato, como também nas corridas, e que estejamos no futuro próximo em grandes fotografias, não só em grandes rodas de amigos, mas lá na foto, no final dos eventos, né? Com os Billion Dollars, com os coolers, com os crioulos do Aras Alves Teixeira. Obrigado. Obrigado, Rizal. Saúde, um abraço. Obrigado. Valeu. Parabéns. Puro Trato. Excelência em nutrição animal.